Após um período conturbado na condução da política externa durante o governo de Jair Bolsonaro, especialistas e lideranças petistas avaliam que o país, sob o comando de Lula, tem conquistado protagonismo e se destacado em fóruns multilaterais, ampliando a sua capacidade de articulação diplomática. Em entrevista à Rádio PT, o cientista político Alexandre Bandeira, que é especialista em comunicação política, destacou que a agenda internacional para o presidente Lula sempre foi um ambiente muito fértil e de boa colheita, tanto numa perspectiva de política internacional como uma questão de política interna brasileira, e, em especial, por trazer à tona temas de relevância mundial. Lula surgiu para o mundo como um homem simples que emergiu das massas para governar uma das maiores potências do planeta e, logicamente, isso traz a atenção dos olhares do globo e, logicamente, acrescenta-se a isso toda uma perspectiva que laureou Lula a presidência do Brasil, tratando temas importantes como a questão do combate à fome, a questão da desigualdade e outras pautas que são globalmente muito importantes. Nesses 3 mandatos, o presidente Lula assumiu muito o papel do que é a diplomacia brasileira, uma diplomacia da conversa, do diálogo, do debate, e nesse sentido o Lula assumiu muito bem o papel de ser o bom vizinho, essa pessoa que tem a capacidade de acolher discursos diferentes e fazer intermediação entre as diferenças de pensamentos diferentes também. Esse protagonismo de Lula ficou evidente na missão internacional recente à Europa. Na Alemanha, em Portugal e na Espanha, o presidente brasileiro participou de fóruns multilaterais e de encontros com lideranças políticas e empresariais europeias, onde discursou sobre a preservação da democracia, sobre a redução das desigualdades no cenário global e sobre o fortalecimento das relações internacionais e bilaterais. Bandeira classifica o atual cenário como de revitalização da política externa brasileira, na qual o presidente tem assumido um posicionamento mais enfático em cima de algumas pautas, trazendo aí, talvez, um pragmatismo diplomático, o que tem o colocado num patamar um pouco mais diferenciado. Destaque para a discussão de assuntos delicados, como a descentralização da economia do globo, que hoje tem como moeda padrão internacional o dólar, ou ainda o desenvolvimento sustentável. Vemos muito isso na viagem dele na Índia e na Coreia. Vimos também uma grande discussão sobre a questão da transição energética, muito atualizada com esse momento de conflitos que nós assistimos hoje por conta de guerras em torno do petróleo, desse modal do petróleo. E na Espanha e nessa missão europeia, Espanha e Alemanha, é uma discussão muito política em torno de uma proteção da democracia, que na verdade é muito mais uma preocupação com o crescimento e o avanço da extrema-direita em diversos focos do planeta. Então, nesse sentido, o Lula ele traz um novo posicionamento para a sua imagem, assumindo posições muito firmes, às vezes até mesmo polêmicas e de diferenças com relação a outras nações do globo, mas que tenham essa condição de alavancá-lo a um outro patamar, colocando ele como um vetor dessas pautas em discussões que são importantes ao longo do globo. Na percepção do secretário nacional de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa, Lula figura como o principal estadista, referência para o mundo inteiro, em especial pelas posições que tem assumido corajosamente em defesa das várias teses defendidas na Constituição, como o respeito à soberania de todos os países, a autodeterminação dos povos, a defesa dos direitos humanos e a visão de que as questões de conflitos devem ser resolvidas pacificamente. Somam-se a isso os debates importantes como a reforma dos organismos internacionais que compõem a Organização das Nações Unidas, que perderam o seu papel, autonomia e força para a solução desses impasses. Na visão que tem o presidente Lula e que é correta,
deveria ser uma instituição da qual participassem não apenas 5 países com direito a vetos. Era importante ampliar o tamanho do Conselho de Segurança da ONU e eliminar definitivamente a política dos vetos. Acho que Lula tem cumprido um papel importantíssimo no chamamento a esse debate, na denúncia das guerras que estão acontecendo nesse momento, que tem um conteúdo claramente de interesses econômicos e, portanto, reafirma, assim, o seu papel como o principal líder mundial nesse momento. Na avaliação da deputada federal Benedita da Silva, do PT pelo Rio de Janeiro, em meio a crises e guerras, somente um estadista, como o presidente Lula, consegue ser reconhecido como uma liderança sensata, interessada em promover a paz e os direitos humanos. Eu quero parabenizar o presidente Lula porque, em meio à situação mundial, de conflitos que nós estamos assistindo, de guerras, essa agenda internacional, ela demonstra o quanto o Brasil voltou a dialogar com o mundo. E com muita responsabilidade, soberania e uma visão de futuro. Um futuro de harmonia, um futuro de paz. Não foi apenas encontros simbólicos, foram dias de intensas articulações políticas e econômicas que ajudam a atrair investimentos e fortalecer não só a imagem do país, mas abrir caminhos para o desenvolvimento sustentável, com a inclusão social, a geração de oportunidades. No âmbito comercial, o governo Lula III abriu mais de 550 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários brasileiros em mais de 80 países até o início de 2026, resultado também das missões internacionais, tendo como estratégia, além das parcerias bilaterais, o estímulo aos negócios em feiras empresariais. Tudo isso foi feito por meio de um esforço conjunto da Apex Brasil e de ministérios para ampliar as exportações e retomar laços comerciais internacionais. O governo espera aumentar o número de mercados para 700 até o final de 2026. Reportagem Denise Coelho.